Olá, turma da Radiologia, professora Michele. Nós vamos iniciar mais uma videoaula. Essa videoaula é a última do sistema cardiovascular. Eu vou complementar para vocês essa aula, então, do sistema ABO, né? Bom, antes da gente iniciar e falar dos tipos sanguíneos, é importante a gente relembrar, né, do que é composto esse sangue, então, para a gente falar dos tipos dele. Bom, primeira coisa que a gente precisa lembrar, que o sangue, ele é um tecido vivo, né, um tecido conjuntivo vivo, líquido, e que ele tem, então, uma divisão. Então, ele tem a parte líquida, que corresponde aí a 52 a 57% do volume do sangue é líquido. Desse volume do sangue, 92% é água, tá? 1% do volume sanguíneo são os glóbulos brancos, são as células de defesa, e os glóbulos vermelhos. Então, só para a gente ter uma noção, ó, nós temos no nosso sangue 30 trilhões de hemácias, que são os glóbulos vermelhos. 45 bilhões de leucócitos, que são as células de defesa. E 1 trilhão e meio de plaquetas, que são as células que fazem aí a coagulação, né? Auxiliam a coagulação do sangue. Para a gente entender, então, né, os tipos sanguíneos, a gente precisava compreender que existe essa proporção, né, de células, e a célula que está diretamente relacionada à tipagem sanguínea são as hemácias, tá? Bom, galera, até 1900, muitas mortes por incompatibilidades sanguíneas aconteceram, né? Naquela época, principalmente as mulheres, quando tinham um filho, né, num trabalho de parto, elas acabavam perdendo muito sangue. E naquela época, eles usavam sangue de carneiro para fazer a transfusão, tá? Por que eles usavam sangue de animais? Porque eles acreditavam que os animais, eles não tinham paixões, eles não tinham muitas aflições, então o sangue deles era o mais puro, que não dava muito certo. Mas enfim, até 1901, então, quando um médico austríaco chamado Landstein, que é esse aí da fotinho, ele testou as hemácias de humanos. Então, ele pegou vários sangues, né? E foi testando as hemácias. Então, ele colocava o sangue de uma pessoa, das hemácias de uma pessoa com a outra. Ora, isso dava certo, ora, isso gerava uma aglutinação. O que é aglutinação? Coagulava o sangue, né? Então, tinha uma reação não benéfica. Até que ele conseguiu, então, nesse teste que ele fez, separar 4 tipos de sangue, 4 grupos de sangue. Então, ele criou o sistema BO. Então, o sistema BO existe 4 tipos de sangue: o tipo A, o tipo B, o tipo AB e o tipo O. E o que diferencia esses tipos de sangue? Uma proteína na hemácia. Então, o sangue, né, eles são caracterizados pela presença ou ausência dessas proteínas na membrana da hemácia. Essas proteínas, elas são chamadas de aglutinogênios, né? E também pela presença ou ausência de anticorpos, as aglutininas, no plasma sanguíneo, ou seja, na parte líquida do sangue, tá? Então, ele conseguiu separar esses 4 tipos: A, B, AB e O. Eu vou mostrar uma imagem aqui que vai ficar bem bacana de vocês entenderem isso. Então, aqui, ó, então a gente tem os 4 tipos. Observe que o vermelhinho aí tá representando a minha hemácia, né? E na membrana dela, ou seja, na capinha dela, no que envolve ela na membrana, a gente vai ter diferença entre esses 4 tipos. No primeiro tipo, ó, tipo A, essa hemácia, ela tem na membrana dela a proteína do tipo A. A do tipo B vai ter a proteína do tipo B. A do tipo AB apresenta as duas proteínas, tanto a A como a B. Já no tipo O, observa-se que a membrana ela é lisa, ela não tem nenhuma das duas proteínas. Então, ele classificou assim: quem tinha a proteína A é do tipo A,
Quem tinha proteína B era do tipo B. Quem tinha proteína AB eram os dois tipos, então ficou classificado como o tipo AB, é o tipo mais raro, tá, gente, de sangue. E o tipo A, aquela que não tinha proteína nenhuma. Bom, mas e daí? E daí que ele descobriu que no plasma existia uma outra substância, que são os anticorpos, que impossibilitava receber o sangue contrário, do tipo contrário. Então, o tipo A, ele tem no plasma dele um anticorpo para o tipo B. Então, ou seja, uma pessoa do sangue do tipo A, se receber um sangue do tipo B, o organismo dela vai reagir contra e vai causar um processo de aglutinação, tá? De coagulação. Essa pessoa, ela vai começar a apresentar alguns sintomas e pode morrer, tá? O mesmo acontece com vice-versa. Então, a pessoa do tipo B, se ela receber um sangue do tipo A, ela tem um anticorpo A que vai ocorrer a aglutinação. Já existe as pessoas do tipo AB que elas não têm esse anticorpo no plasma, na parte líquida do sangue. Então, tanto faz para ela receber um sangue do tipo A como um sangue do tipo B, que tá ok, ela possui as duas proteínas e no plasma dela ela não tem anticorpo para reagir com nenhuma das duas. Então, esse, por sua vez, é também chamado de receptor universal. Ele pode receber sangue de A, de B e de outro sangue como ele, AB. E o tipo O, a membrana dele, ó, não tem nenhuma proteína, tá? Ou seja, ele pode doar para qualquer tipo de sangue. Ele pode doar para as pessoas do tipo A, ele pode doar para pessoas do tipo B, ele pode doar para as pessoas do tipo AB e ele pode doar para pessoas do tipo O, porque ele não tem essa proteína. O meu corpo não vai reagir contra ele, porque ele não tem essa proteína. Mas, em contrapartida, no plasma dele, ele tem os dois tipos de anticorpo, o tipo A e o tipo B, o que impossibilita ele receber qualquer outro tipo de sangue a não ser o igual ao dele. Certo? Bom, então aí acreditava-se que tudo tinha se resolvido. Então, pessoas do A recebia A, pessoas do B recebia do B, pessoas do AB recebia de AB e de O. Só que eles começaram a observar que mesmo assim existia alguma coisa que atrapalhava. Então, esse mesmo pesquisador, por volta de 1940, olha, 39 anos depois, como ainda acontecia alguns casos de morte por incompatibilidade sanguínea, ele começou a testar e descobriu que existia uma outra proteína. E essa proteína, ele deu o nome de fator RH. A maior parte da população tem essa proteína, mas existe uma que não tem, uma porcentagem que não tem. Então, ele deu o nome de fator RH. Por que fator RH? Porque para ele descobrir isso, ele testou isso num grupo de macacos, em especial uma macaca que era da espécie Rhesus. Então, por isso que ele denominou, né, sistema ABO e fator RH de Rhesus. Então, a partir daí, ele começou a ver que, além do tipo sanguíneo, ainda tinha uma outra proteína. E essa proteína, se a pessoa tiver, ela recebe então um sinal de positivo. Então, ela é A positivo, por exemplo, ou ela é B positivo, ou AB positivo, ou O positivo. Então, ela tem o tipo sanguíneo mais o fator. Se ela tem essa proteína, ela é positivo. Se ela não tiver essa proteína, ela então é chamada de negativo. Então, olha que bacana. Hoje a gente sabe que eu tenho o meu tipo sanguíneo e o meu fator RH. E foi por causa dessa, né, o estudo nessa macaquinha aí, por isso que levou esse nome. Bom, então hoje o tipo sanguíneo pode ser A positivo, se ele tem a proteína do fator RH, ou A negativo. E isso implica na transfusão de sangue? Gente, implica. Por quê? Se a pessoa ela é A positiva e ela recebe um sangue de A positivo, ok.
Se ela é A positivo e recebe um sangue de A negativo, também ok. Só não pode acontecer o inverso. Uma pessoa que ela tem o fator RH negativo, ou seja, ela não tem essa proteína no sangue, se ela receber um sangue positivo, vai ocorrer a aglutinação. É lógico que esse processo, assim, é 1 em 1 bilhão, se eu não me engano, se não me falha a memória, mas existe ainda esse risco. Então, as pessoas que são do tipo sanguíneo negativo só poderão receber sangue do fator negativo, tá? Então, aqui, ó, é bem legal, é uma tabelinha que eu achei num site de medicina, em que mostra, né, um quadro que mostra quem pode doar e quem pode receber de quem. Então, acho legal vocês darem uma olhadinha nisso, né? Mas o que é importante eu vou fazer só com o grupo A, ó, pra gente observar e quero que vocês saquem aqui comigo. Então, por exemplo, lá, ó, A positivo. Então, se ele tem o fator RH lá, que descobriu da macaquinha, ele tem um sinal de positivo. Então, o A positivo, ele pode doar para quem? Ele pode doar para o outro tipo igual dele, A positivo, e ele pode doar para o AB positivo. E ele pode receber de quem? Ó, ele pode receber de A positivo, ele pode receber de A negativo, ele pode receber de O positivo e ele pode receber de O negativo. Agora vamos ver o inverso. Quando ele é negativo, ele pode doar para mais gente, ó. Por exemplo, ele pode doar para A positivo, para A negativo, para AB positivo e para AB negativo. Só que ele só pode receber, ó, de A negativo e de O negativo. Entenderam? Então, quem é positivo pode receber tanto com fator positivo ou negativo, porém, quem é negativo só pode receber de fator negativo. Então, aqui nessa tabela, a gente tem o doador universal e o receptor universal. O doador universal, ele é o O negativo, porque pode observar que ele pode doar para qualquer tipo de grupo. Ele pode doar para A positivo ou negativo, ele pode doar para B positivo e negativo, ele pode doar para AB positivo e negativo e ele pode doar para O positivo e negativo. Então, o doador universal é o grupo sanguíneo do tipo O com um fator negativo. Porém, ele só recebe do sangue igualzinho ao dele, O negativo. Agora, quem que é o receptor universal, ou seja, aquele que consegue receber de todos? É o AB positivo. Ele pode receber de qualquer um dos tipos sanguíneos. Porém, a minoria, né, a menor parte da população é esse fator, tá? É esse tipo sanguíneo. Bom, gente, então aproveitando essa aula, né, vou falar um pouquinho de doação de sangue, né? O que você precisa fazer se você quiser ser um doador, principalmente nesse período de pandemia, né? Onde, graças assim, né, a um ponto positivo, a gente não tem tido muitos acidentes, a gente não tem tido grandes complicações, mas o banco de sangue ele precisa ser reabastecido mesmo assim. Então, para quem nunca doou sangue, tem algumas regrinhas aí, ó, que eu achei importante a gente passar nessa aula. Então, se você quiser doar, você tem que levar um documento oficial, né, de identidade com foto. Você tem que estar bem de saúde, tá? Tem que ter 16 anos, né? Até 18 anos incompletos, você precisa de um responsável, de um documento, né, com consentimento dos seus pais. Mas como aqui nós somos todos maiores de 18, então de 18 a 69 anos, 11 meses e 29 dias, você pode doar, tá? Tem que pesar mais de 50 quilos, não precisa estar em jejum, evitar apenas alimentos gordurosos 3 horas antes da doação, tá? E aí você pode ir num posto, né, de coleta e realizar a sua doação. Então, aqui, ó, eu coloquei no site aqui da nossa cidade, eu entrei, nós temos aqui o Hemonúcleo de Taubaté, ele fica ali atrás da Avenida do Povo, né? E ele tem um atendimento especial, ó, agora no feriado ele vai abrir,
tá? No Dia do Trabalhador, das 7h30 às 11 horas da manhã. Então, se você não é doador e quiser ser, tem vontade, esse é um momento, tá? De doação, de pensar no próximo. Doar sangue é doar vida. Gente, um grande beijo para vocês. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Até a próxima. Fiquem com Deus.